Pedro, tudo bem? Tudo bem, Morelli? Nós estamos saindo aí de um ambiente de pandemia, crise econômica, crise política, uma avassaladora, um avassalador crescimento da miséria da população. Como tudo isso se conecta com a questão ambiental? Boa pergunta, né? Bem, o Leonardo Boff e a Marina Silva, eles já tem um tempo que eles trabalham com a ideia de que nós vivemos numa crise civilizatória. Essa crise civilizatória, assim, a grosso modo, seria a nossa civilização já fez água. A diferença é que já tivemos crise civilizatória em outros momentos da história da humanidade. Só que enquanto Roma estava em declínio, outra civilização estava emergindo. Hoje, com a globalização, com a hegemonia do capitalismo, inclusive financista, não só o capitalismo produtivo, mas o financista, não tem o que substituir. E essa crise civilizatória, o ápice dela é a crise ambiental planetária. A questão ambiental, ela é uma hecatombe para nós humanos e para os animais e para a natureza. E dentro da crise ambiental planetária, o que mais aparece hoje, o que é mais forte é a crise climática. É a crise climática. Então, você falou em pandemia. Pandemia tem a ver com a crise ambiental planetária, tem a ver com a crise climática, porque a pandemia só existiu porque houve o desmatamento dos ecossistemas e há um tratamento equivocado na relação do homem com os animais, em particular os animais silvestres, a mercantilização, o contrabando, o roubo, isso que você tem uma vida já dedicada. Então, tudo tem a ver com o meio ambiente. Tudo tem a ver. O meio ambiente não é uma externalidade. Nós, seres humanos, somos parte do meio ambiente. Nós fazemos, como diz a Carta da Terra, uma comunidade de vida. A comunidade de vida envolve o ser humano, os outros animais, a natureza, os vírus, as bactérias, tudo. E como a gente está por uma ação antrópica, mexendo com o meio ambiente, trazendo essa grande crise, trazendo essa questão climática, não tenha dúvida, tudo que nós estamos vivendo hoje, essa secura muito mais seca do que antes, os invernos mais rigorosos, as catástrofes, tem a ver com isso. Então, isso entra diretamente na vida das pessoas. Diretamente. Então, tudo está relacionado com a questão ambiental, no meu ponto de vista. Que, aliás, nós comungamos a mesma ideia. Sem dúvida. E até aproveitando essa palavra, né, você disse que tudo está conectado. No entanto, há uma desconexão entre o ambiente político e as questões ambientais. A gente vê aí a sequência de derrotas que nós tivemos no Congresso, principalmente nos últimos 4 anos. Como reverter essa situação, né, de desvantagem da pauta ambiental diante de temas não tão importantes quanto este? Pois é, tudo está conectado no sentido da vida. O que os gregos diziam, o planeta é uma Gaia, e depois foi comprovado com Overlock, que faleceu recentemente, com mais de 100 anos. Então, se eu poluo um rio aqui na minha cidade ou no meu bairro, isso vai para o conjunto das bacias hidrográficas. Está tudo conectado, no sentido da natureza, do mundo natural, dessa relação homem-natureza, animais. O que não está conectado é a política. Eu gosto muito de uma frase do Gilberto Gil, que eu estou comprovando ela no dia a dia. O Gilberto Gil diz assim: o povo sabe o que quer, mas também quer o que não sabe. Vou até repetir, que eu acho sensacional. O povo sabe o que quer, mas também quer o que não sabe. Então, quando você, quando nós ambientalistas estamos entrando na política e vamos conversar com as pessoas da importância
delas considerarem o meio ambiente no voto, elas compreendem. Porque elas querem isso, só não sabiam. Elas querem um ar bom, elas querem uma água pura, elas querem uma qualidade de vida. Elas querem um desenvolvimento sustentável sem saber muito sobre esse conceito. O problema é que os políticos não querem. A maioria dos políticos, a velha política mesmo, inclusive Bolsonaro, Ibanez, essa turma só quer o lucro fácil. E passa por cima da vida, passa por cima dos ecossistemas, passa por cima dos pobres, passa por cima de tudo. Então, a forma de combater isso é gente como nós, estar na política e as pessoas nos darem uma chance de termos um mandato. Porque eu aprendi muita coisa nessa vida. Uma coisa que eu aprendi e que eu gosto sempre de falar é que você não pode votar num ruim esperando que ele seja bom. Se você vota no ruim e elege uma pessoa ruim, ela vai continuar ruim e é como um câncer. Ainda vai contaminar o espaço de bons onde ela está com os pequenos, um número pequeno de parlamentares bons que nós temos. Então, está na hora da gente e das pessoas refletirem sobre seus votos e votar em gente que já mostrou que tem sentimento, que tem amor à natureza, que tem amor ao próximo, que entende a política como um serviço. Nós somos servidores públicos ao sermos eleitos parlamentares. Então, essa é que é, para mim, a grande questão. O político, o modelo político, a maioria dos candidatos não trabalham com a questão ambiental. Uns por ignorância, que aí a gente pode, digamos assim, converter, e outros por má fé, porque querem mesmo a terra arrasada, a grilhagem, o agronegócio insustentável, e tudo isso que a gente está vendo no Brasil. E tudo isso fomentado por dois governos, né? O governo federal e o governo distrital, que estão nem aí para a questão ambiental. Você gosta de citações, eu também gosto, e eu vou pegar uma, né? Ontem eu estava lembrando a musiquinha do Toquinho e Vinícius, que dizia: eu não ando só, eu só ando em boa companhia. Eu acho isso muito bacana, porque a rede, eu tenho essa sensação, porque dentro da rede eu estou em boas companhias, né? E ontem nós tivemos a divulgação da aproximação de Marina Silva e o programa, né, e o projeto de governo de Lula. Qual a sua avaliação dessa situação? Eu achei maravilhoso. Aliás, você e boa parte da rede estávamos aguardando esse momento, porque a Marina foi ministra do Lula durante 7 anos e todo mundo que conhece esse processo sabe que foi o melhor ministro de meio ambiente do Brasil. E você não é o melhor ministro se você não tiver um presidente minimamente simpático, né? Não que o Lula seja o perfeito, não se trata disso, né? Não se trata disso. Uhum. Mas, sem dúvida, ele é um cara com grande sensibilidade. Nós fizemos um trabalho para que isso acontecesse. A rede já estava apoiando o Lula. A rede participa da coordenação do programa do Lula. Eu mesmo e o professor Wellington Almeida estávamos nessa função. Nós já tínhamos levantado, e o Lula considerou muitos temas ambientais aí nessa questão. Uhum. E o pressuposto do programa era avançar no legado da Marina, retroagir jamais. E a Marina estava refletindo, precisava de um telefonema do presidente Lula, afinal ele é o candidato, né? Então o candidato ele tem que falar com as pessoas. O dono da festa que convida, né? Ele fez esse gesto, exatamente. Ele fez esse gesto, citando a música do Toquinho, agora os dois estão em boas companhias, né? Eu fiquei muito alegre, porque eu sou dessa história. Você também, como servidor do IBAMA, você sentiu a diferença dessa gestão para o que nós estamos vivendo agora. E eu acho que também é um gesto importante para ganhar no primeiro turno. Certo? Eu acho que o Lula tem que ligar para todas as lideranças, independentemente de partido, para todos que têm um sentimento patriótico, para todos que são estadistas. Acho que é a hora de ter um encontro com o Fernando Henrique Cardoso, de esquecer as divergências, porque o que está acontecendo é que nós temos um plebiscito entre democracia e autoritarismo.
Então, todos os democratas, não é uma questão... Campanha do Lula não é do PT. Campanha do Lula não é da Rede, não é do PSB. A candidatura do Lula é a candidatura de todos os democratas para a gente pôr um fim nesses trágicos anos, né? Foram mais milhares de pessoas mortas por Covid e o presidente não deu nem bola. Destruição dos órgãos ambientais. Desmatamento cresceu aqui no Cerrado. A Amazônia é grave, claro, e a gente tem que denunciar, mas no Cerrado também são 50% já do nosso Cerrado foi destruído. Então, basta, né? Sem Basta. dúvida. E aí, aproveitando que você tocou nesses últimos 4 anos, a gente observou que praticamente foram alijados de qualquer processo, foram quase que demonizadas as organizações não governamentais, né? Desde os primeiros momentos lá do antiministro Salles, a gente via não só uma má vontade com as organizações não governamentais, mas também a sua própria demonização, como se elas representassem interesses conspiratórios internacionais, o que a gente sabe que isso é um mito, isso é uma balela, isso não tem a menor correspondência com a realidade. E o que hoje eu percebo é que, na verdade, são essas organizações que estão produzindo os melhores diagnósticos, as melhores propostas de política pública. E aí eu gostaria de saber se você acha que haverá espaço para essas organizações no futuro governo Lula? Bem, primeiro assim, você colocou uma questão importante, né? Nós não estamos pior por causa da ação da sociedade civil, das ONGs ambientais e socioambientais, e também por causa dos servidores públicos do Sistema Nacional de Meio Ambiente, que, como você, né, foi perseguido porque cumpriu sua função constitucional. Se não fosse essa galera e esses movimentos ambientalistas, nós estávamos numa situação muito pior, muito pior. Eu, como sou membro de várias organizações não governamentais, sou coordenador do Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais, que reúne 400 entidades, sou do Observatório do Clima, da Terra Azul. É tanta coisa, né? Porque a gente é pouco, a gente tem que estar em tudo. Da Fundação Esquel, do Centro Integrado de Águas Interdisciplinar, que é o CIRAT, e muitos outros. No início, quando o Bolsonaro fez aquela acusação que as queimadas tinham a ver com as ONGs, a Associação Alternativa Terra Azul, que eu sou membro, entrou com ação na justiça para ele ou provar quem era ou recuar. E o Supremo nos deu ganho de causa, né? E ele teve que se pronunciar. Ele saiu, como sempre, pela tangente, né? O problema é que esse cara, ele é um... Meu Deus, o que eu posso dizer? Um genocida, ecocida, né? Genocida porque o que ele fez na pandemia tem um título de ecocida, de genocida. Ecocida porque o que ele faz com o meio ambiente, né? E esse cara não tem o menor sentimento, né? De nada. E é óbvio que uma pessoa como essa, que destruiu o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que destruiu todos os conselhos que foram constituídos no governo Lula, na gestão da ministra Marina, primeiro nos nossos meio ambiente, olha, não tem mais. CONAMA foi totalmente desfigurado. Fundo Nacional do Meio Ambiente. Fundo Nacional do Meio Ambiente. Só do Fundo Amazônia, ele deixou de gastar 2 bilhões com essa xenofobia aí, que é dinheiro internacional. Uhum. Então, eu não tenho dúvida que no governo Lula e qualquer governo minimamente democrático, a sociedade civil, entre elas as ONGs, as associações de classe, os sindicatos, vão ter uma participação. É assim que é no mundo avançado. Sem dúvida. Suécia, por isso, para dar um exemplo, né? Para não dizer aqui que é conversa só de quem é de esquerda, a Suécia, que é um país social-democrata, é um país onde a sociedade civil é plena, participa de tudo. Né? Então, eu tenho certeza que, não sendo esse cidadão Bolsonaro, muito as ONGs, os movimentos, as pessoas também
tem a contribuir com o governo do Brasil. E essa questão é fundamental, porque hoje a política está muito triste, está muito mesmice, porque a democracia representativa está em crise. Sim. E essa presença da sociedade já são elementos da democracia participativa que nós na rede, você sabe bem, né, gostamos muito de defender. Até na rede a gente tem uma máxima, é preciso democratizar a democracia, ou seja, a democracia é um valor universal. Democracia tem que ser cultuada por todos nós, mas ela também é histórica e cultural. No início dela, as mulheres não participavam, os escravos não participavam. Agora trata-se de ampliar a democracia, não só a participação dos humanos, mas também como a participação dos animais e da natureza. Por isso que hoje nós temos aí um avanço muito grande na discussão dos animais e da natureza como sujeitos de direito. Isso aí vai avançar, melhorar muito a nossa democracia. Perfeito. E agora, Pedro, a gente voltando aqui para uma questão lá do início, que é com relação à sua candidatura, e a gente estava acabando de falar de democracia, eu li na semana passada o crescimento bastante vigoroso dos mandatos coletivos. Eu gostaria que você desse para os nossos amigos, colegas, seguidores, uma ideia de como funciona o mandato coletivo, quais as suas vantagens do ponto de vista democrático, enfim, que você desse uma explanação disso para a gente. Bem, os mandatos coletivos surgiram inicialmente no norte da Europa, nos países da Escandinávia. Uma forma que eles entenderam de democratizar a democracia, certo? É claro que tem pessoas que, mesmo sendo candidatos sem esse modelo, eles também representam uma coletividade, como é o seu caso, né? Há grupos socialmente organizados e com bandeiras que estão junto com você. Mas essa modalidade de mandato coletivo, como eu estava falando, ela é bem interessante, ela é uma inovação. E ela surgiu na Suécia, mas hoje no Brasil já tem muitos mandatos coletivos. A rede tem um aqui, em Alto Paraíso, que é o mandato de vereadores permaculturais, né? Já existem deputados estaduais, mas não existiam no Senado. Interessante que o Senado, sob certo aspecto, ele tem ali um preâmbulo de mandato coletivo, porque você tem 2 suplentes. De qualquer jeito, as pessoas sabem que ao votar no Pedro Ivo, votaria nos 2 suplentes também, que é no Mutar Sanches e no Mano Lima. Só que a gente pegou essa experiência e uniu com essa ideia da rede Dá uma cortadinha rapidinho, gente, dá uma segurada, tá? Tá, você pode continuar a partir da última... Essa ideia da rede democratizar a democracia, e a gente está fazendo uma inovação que parte tem a ver com essa inovação que já existe, mas parte também é uma inovação muito própria da rede. O que seria o mandato coletivo? O mandato coletivo é quando uma comunidade se junta e, ao invés de ser um parlamentar, serão essa comunidade. No meu caso, são 8 pessoas. Não está ainda regulamentada em lei. Existem vários projetos de lei. Essa reportagem que você deve ter lido saiu no Jornal do Senado, reconhecendo o mandato coletivo. Depois saiu também no podcast da Folha como uma inovação importante. Então, ele ainda não está regulamentado por inteiro, mas já está regulamentado que ele existe. Tanto que, quando o eleitor for votar no 180, vai aparecer Pedro Ivo e o mandato coletivo. Então, existem vários projetos de leis. Os mandatos coletivos que existem hoje se constituíram num movimento nacional para aprovar um desses projetos de leis que regulamenta o mandato coletivo. Mas hoje funciona assim. Nós somos 8 pessoas, 4 homens e 4 mulheres, de várias áreas. Eu tenho a mim, que sou ambientalista, tem a professora Enear, que é professora da UNB, da área de Direito, tem o psicanalista Mutar Sanches, que também é uma liderança de terreiro, tem o professor Mano Lima,
que é do ensino, professor da rede pública e escritor. Tem uma jovem de 23 anos, vou explicar também, que é do movimento estudantil, que é do movimento Bem Viver. Tem uma outra companheira, que é a Cláudia, que também é do movimento de ONGs, da área de educação. Tem uma representante dos povos indígenas, que é a Isabel Tucano, que é a primeira liderança a defender as cotas em Brasília. Somos 8. Inclusive, a Marília, que é do movimento estudantil, também é do movimento negro. Há uma diversidade, eu sou cristão, tem outro que é de terreiro, há uma diversidade de orientação sexual, há hétero e há também pessoas da comunidade LGBTQI+. É multidiverso, é multicultural e não tem aumento de salário. Isso é uma coisa importante. Muita gente me pergunta, opa, então tem mais 8 aí para ganhar dinheiro do povo. Não, o salário será o mesmo, as condições serão as mesmas, só que o salário será dividido entre aqueles que precisem estar com a atuação mais liberada para o Senado. Outros são professores, são servidores, não vão precisar. Uhum. E a ideia é que esse mandato coletivo ele discuta todas as ações, né? Que reveze, inclusive, isso aí vai ser uma conquista, reveze, inclusive, na defesa dos projetos de leis, das ações do futuro mandato. Tipo assim, é questão indígena, a representante dos povos indígenas vai estar falando, né? Uhum. E também, para ser um mandato coletivo realmente participativo, nós vamos criar uma plataforma. Nós não queremos fazer um mandato só os 8. Então, o cidadão comum, ele vai entrar numa plataforma que nós vamos elaborar e vai decidir sobre os rumos do mandato. Inclusive das emendas, falam muito em emenda. Eu vejo os políticos convencionais dizendo, eu botei tantos milhões. Botou milhões nenhum. Quem botou foi o povo, o dinheiro é público. E botou sem discutir com ninguém. Uhum. Então, nós pretendemos também, primeiro, ter editais para as emendas, sabe? E, segundo, ter um sistema via internet que as pessoas vão opinar e vão, acima de tudo, fiscalizar. Um parlamentar tem que ser fiscalizado pela sociedade. Esses elementos são elementos do mandato coletivo. Além disso, nós estamos trazendo uma inovação que a rede tem, que é a ideia da candidatura cidadã. Em vários lugares do mundo, você não precisa estar num partido para ser candidato. Você pode representar um coletivo, registrar suas propostas em cartório e ser candidato independente. Isso existe na Argentina, existe em Portugal, existe em vários lugares. No nosso mandato, nós temos 3 pessoas de partido, que são os CPFs, como a gente diz, né? As pessoas que legalmente vão se inscrever. Os outros 5 são membros da sociedade civil. Quer dizer que eu sou contra o partido? Não, obviamente que não, eu sou a favor, mas eu sou a favor de uma democracia diversificada. Então, por que só o partido pode ter candidato? Tem que ter em maior número os candidatos de partidos, mas como em vários lugares do mundo, o cidadão pode concorrer desde que ele tenha uma plataforma, uma adesão mínima para tal. Então é uma segunda inovação que nós estamos fazendo. A terceira inovação que nós estamos fazendo no mandato coletivo é a inclusão de um jovem. Se o jovem tem discernimento para votar, por que ele não pode ser votado? Uhum. O princípio da democracia, pelo menos da democracia ocidental, parlamentar, é se eu posso votar, eu posso ser votado. Uhum. Então, nós estamos também dialogando com a juventude. Tudo isso, Morelli, teve uma cartilha agora da Igreja Católica que eu gostei muito, que chama Reencantar a Política. Pessoas como nós temos uma função de reencantar a política. São pessoas que defendem que a política não é profissão. Todos nós temos nossa profissão. São pessoas que defendem que a política tem que ser um serviço público e que o parlamentar tem que ser um servidor público. No Brasil é invertido. O cara acha que é uma autoridade e não está mais nem aí para quem votou nele. Né? E o mandato coletivo também tem essa ideia da democracia participativa, democratizar a democracia. Mas, acima de tudo,
é um contraponto, como a gente chama, é uma disrupção com o sistema. Como diz o jovem, o mandato coletivo vai entrar no Senado, na casa que é considerada a mais individualista das casas parlamentares, para hackear o sistema. Nós vamos dizer, olha, o sistema está em bancarrota. Essa democracia participativa, democracia representativa, embora muito importante, ela precisa se atualizar. Então, são elementos da democracia participativa na democracia representativa. São 3 mandatos a Senado apenas no Brasil todo. Então, estou gostando demais desse processo. As pessoas perguntam e a gente quer também que elas se envolvam. Então, é isso. Em síntese, é uma comunidade que vai estar atuando pelas causas populares, muito forte na questão ambiental, sem onerar ninguém. Uhum. É um experimento novo que já existe. Então, é como se você votasse em 1 e levasse 8. Ótimo. Se fosse uma promoção de supermercado. Porque não vai onerar o bolso Tá do certo. contribuinte, do cidadão e da cidadã. E aumenta a representatividade, pelo menos simbolicamente, né? Ali Eu E quero na prática mas eu também, quero né? dizer que nós não estamos. Não achamos que os mandatos que não são coletivos não sejam importantes. Sim. Né? Porque todos os candidatos da rede. Uma todos, coisa não elimina a outra, não, né, todos, Pedro? exatamente. Todos os candidatos da rede, mesmo que não tenham, já tem vários que são em mandato coletivo, oficialmente falando, né? Mesmo aqueles que não estão nessa categoria, eles, por esse compromisso com a democracia, eles vão incluir as pessoas no mandato. Vão consultá-las, vão definir as questões junto com as pessoas. E basta do cara decidir por ele mesmo o que ele vai fazer com a verba que é pública. É isso que eu quero lembrar as pessoas. Vocês não nos devem favor. Ao contrário, vocês é quem devem definir como é que o dinheiro público deve ser gasto. Nós vamos investir no meio ambiente, nas nossas emendas, nós vamos investir na educação, nós vamos investir na saúde, nós vamos fazer a coisa séria, nós somos pessoas honestas, pessoas que querem que a coisa pública funcione. Isso é fundamental num país, né? Que o número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7 e o chefe geral roubam. Ainda tem a cara de pau de dizer que não tem corrupção no governo. Tá certo. Então é por aí que a gente vai, né, Morelli? Por aí. Beleza, Pedro. Ótimo. Muito obrigado aí pela sua contribuição. E a gente fica por aqui. Maravilha, eu quero dizer que nós estamos muito identificados, nós somos pessoas que temos uma esperança profunda nesse país, sabemos do potencial dele, sabemos que o serviço público tem que ser de Estado. Quero mais uma vez me solidarizar com você, que cumpriu sua função e foi para o estaleiro. Olha que coisa, multou o cara no barco e foi para o estaleiro. No lugar de ter ido para o estaleiro era o presidente. É o preço. Mas é isso aí. Mas dorme de cabeça Tranquilo. tranquila, fazendo o seu dever. Isso, às vezes, é um risco, como foi o caso do Bruno, né? Que é foi coragem. Foi assassinado, o delegado recentemente, Sim. que foi assassinado. Mas é isso. Maravilha. Muito obrigado, Pedro. Eu que agradeço.